o judaísmo vê a loucura? Shalom, como o judaísmo vê a loucura? Isso aqui não é um tratado de psiquiatria, apenas uma visão de alguns versículos na Torá, nos sábios, no Talmud, nos Salmos, de como é que o judaísmo vê essa questão de loucura, e nós vamos já diferenciar a loucura de doença mental. Nós vamos ver loucura como o estado de uma pessoa normal, que ela fez alguma coisa, ou que ela faz alguma coisa que está fora do esquema. Ou ela faz isso uma vez só, ou ela faz isso constantemente. Ou seja, aquilo que nos dias de hoje nós chamaríamos de pancada. Aquele cara está pancada. E um pancada, às vezes ele vai num médico, ele toma uma medicação, ele faz uma terapia e ele sai disso. Por isso não vamos falar daquele estado onde precisa já de algo mais parecido com um neurologista. A loucura, como estado de ampliação da existência, é positiva. Você costuma ser enriquecido depois de uma experiência dessas. Já as doenças mentais são o oposto disso. No lugar de liberdade, elas te dão uma restrição da autonomia, diz Betarello. Louco, em hebraico, é meshugá. Em Yiddish é bem conhecido mishigne. O mishigne nem sempre é uma pessoa doente. Você pode fazer uma mishigás, uma loucura, por exemplo, o camarada totalmente são, ele resolveu empatar metade dos seus recursos na bolsa de valores. Segundo alguns, mishigne é louco, mas ele não tem nenhuma doença. A definição do Talmud de louco é muito interessante e tem a ver com esse cara da bolsa. Louco é aquele cara que rasga dinheiro. Ou seja, você deu para ele uma nota de 100 euros, ele vai lá e rasga. Aí já não é o caso de uma pessoa que foi apostar na bolsa, ou um jogador de futebol que fez um lance louco completamente, ou um camarada que começa a queimar 1000 lâmpadas uma atrás da outra para ver se a milésima acende. Falando, pô, você é louco, não vai acender lâmpada nenhuma. Aí de repente chega na milésima e acende. Então é desse tipo de loucura que a gente vai falar aqui. O rei Davi perguntou a Deus: por que o Senhor pôs nesse mundo doidos e aranhas? E Deus respondeu: você vai saber. Um dia o rei Saul começou a perseguir o rei Davi. Este entrou rapidamente numa caverna. Na caverna tinha uma aranha, que construiu uma teia na entrada da caverna. O rei Saul passou por lá e deduziu que se tivesse alguém lá dentro, a teia estaria rota. E passou reto, foi andando. O rei Davi se salvou e compôs um salmo para Deus. למנצח אל תשחית לדוד מכתם בבורחו מפני שאול במערה. Ao condutor, não destrua Davi a mancha em sua fuga da face de Saul na caverna. Logo depois, descobriu-se que o rei Davi se escondeu na casa do rei Achish, e esse rei tinha uma esposa e uma filha loucas. Chegaram filisteus e queriam Davi, porque ele matou Golias, queriam a cabeça dele a prêmio, perguntaram cadê Davi. O que o rei Davi fez? Ele viu como é que são a filha e a mulher do rei e começou a se fazer de doido. Começou a gritar, pular, escrever bobagem na porta, salivar. Os filisteus falaram assim, bom, esse aí não pode ser Davi. E também pinicaram de lá. Davi então teve a sua resposta. Para que servem as aranhas, para que servem os doidos e para que serve tudo que Deus pôs na terra. E criou outro salmo, o Salmo 34. Le David, asher shina edato lifnei Avimelech, vaigersheu vailech. A David, quando mudou sua maneira diante de Avimelech, que o expulsou e ele se foi. Nossos sábios concluem que Asher Shina Edato mudou o seu estado mental para louco, daí ele foi expulso e pôde ir tranquilamente para sua casa. Vamos dar outro exemplo de alguém que não modificou seu estado mental, mas fez o que de mais ilógico poderia ter sido feito, enquanto os demais tentavam encontrar saídas dentro dos padrões normativos. Nachshon ben Aminadav. Os judeus já haviam saído do Egito e chegavam às margens do Mar Vermelho. O faraó e seu exército estavam em seu encalço, e o povo começa a entrar em crise. Uns se puseram a rezar, outros queriam voltar ao Egito e continuar escravos. Um terceiro grupo queria combater o faraó, e um quarto queria se atirar no oceano. No meio desse tumulto todo, Nachshon ben Aminadav, príncipe da tribo de Judá, começa a caminhar mar vermelho adentro. Quando as águas lhe chegam às narinas, assim diz o Talmud, Rabi Meir, o mar racha em 12 partes, uma para cada tribo de Israel. Não fosse essa loucura de Nachshon, o povo judeu não se salvaria. E Moisés, como fica nessa história? Moisés deu início ao processo, estendendo seu cajado ao mar, que não se abriu de imediato. Deus esperava uma atitude corajosa e fiel por parte daquela nação de escravos recém-liberta. E foi justamente Nachshon que o fez. Quem era o louco, afinal?
São muitos os exemplos bíblicos de gente que cometeu loucuras em prol do bem comum. Judá interpela o vice-rei do Egito sem saber que ele era seu irmão José, impondo-lhe confiança na honestidade dos filhos de Jacó. Davi enfrenta Golias sem armadura e com apenas uma funda na mão. Os macabeus encaram a maior potência bélica de seu tempo, os gregos, vencendo-os em batalha e expulsando-os de Israel. E a lista segue, incontável. No terreno feminino é fácil citar a rainha Esther, que pôs a própria vida em risco indo falar com o rei sem ter sido convocada. Rebeca, antes disso, arriscou ser repelida por Isaac porque pôs Jacó no lugar do irmão Esaú para receber a primogenitura. Raquel cedeu lugar à irmã Leá para que esta desposasse Jacó, arriscando jamais casar-se com seu amado e ter filhos com ele. Yocheved, mãe de Moisés, que colocou o filho ainda bebê à deriva Nilo adentro, sem saber que destino teria. E finalmente, Raquel, esposa de Rabi Akiva, o Moisés do Talmud, que apostou todas as fichas no esposo que conheceu ainda analfabeto, sendo ela filha do homem mais rico de Israel. No plano oposto, para mim, o maior louco bíblico é Korá, primo de Moisés, que peita o maior líder de Israel, aquele que falou com Hashem tete a tete e que já havia confessado não ter interesse algum na liderança, a não ser por ter sido essa a vontade do próprio Deus. No final, ele e a sua turma viraram almoço de terremoto. A este podemos agregar os 10 espiões que voltaram falando loucuras de Israel e só fizeram com que a entrada dos judeus na Terra Prometida se estendesse por mais 40 anos, nada mais. Os casos deste lado da balança são tantos que decidimos concluir nossa análise apenas com a mais infeliz de todas as loucuras, o assassinato de Abel por Caim. Sobre este último, o Talmud diz: Ein adam chote, elem ken nichneset bo ruach shtut. Ninguém peca, a menos que um sopro de bobeira entre na sua mente. Certa vez perguntaram para Chaim Weizmann, o primeiro presidente de Israel, se para ser sionista não é preciso ser louco. Ele falou assim: olha, precisa não precisa, mas ajuda muito. Então a gente vê aqui que loucura não é o mesmo do que um estado mental ruim, do que uma doença mental. Muitas vezes a pessoa faz alguma loucura que graças a essa loucura as coisas andam na civilização. Quantas coisas assim aparecem? O que a gente quis mostrar aqui é algo na Torá e no Talmud sobre esse assunto. E eu vou deixar com você agora as conclusões. Enquanto isso, vale aquele dito do Maharal de Praga, o grande Maharal de Praga. Ele dizia que a Simcha, a alegria, está alicerçada no Yetzer HaTov, no bom impulso, e dirige a pessoa a uma mitzvah. Já a Leitzanut, a palhaçada, a jocosidade, o deboche, está alicerçada no Yetzer Hara e dirige a pessoa a uma averá, a uma transgressão, ao pecado. Parafraseando o Maharal, o mesmo se pode dizer da loucura. Um ato que nos parece louco, que ele está alicerçado, está fundamentado no Yetzer HaTov, na vontade de trazer algo bom, e ele dirige para uma mitzvah, é uma loucura que ela pode, às vezes deve ser feita. Por outro lado, uma loucura que está alicerçada no Yetzer Hara, no orgulho, na vaidade, como o caso de Korah ou de Caim, ela no final vai dirigir a pessoa, vai fazer com que a pessoa desemboque numa transgressão, num pecado. E essa loucura pode ser chamada também de insanidade. Finalizando, espero que a gente nunca precise fazer alguma loucura, mas se Chas v'Shalom precisar, que seja só para o bem. Depois volta logo para o estado normal. Então, o que achou do vídeo? Gostaria de nos contar nos comentários algum caso de loucura sana que você conhece dentro ou fora da Torá?